Mas no primeiro dia da semana dos judeus, alta madrugada, 4, 5 da manhã, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra imensa de 1,5 tonelada a 2 toneladas, que fora rolada e selada à porta do túmulo, e encontraram-na removida do sepulcro. Mas ao entrarem dentro mesmo do lugar onde Jesus fora posto, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões, 2 homens, com vestes resplandecentes, vestes de luz chocantes. E estando elas tomadas de temor, baixando os olhos para o chão, diante do choque daquela manifestação, esses seres lhes falaram: por que vocês buscam entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos preveniu desde quando você andava com ele na Galileia. Vocês ouviram-no falar sobre isso tantas vezes. Lembrem-se, acordam-se de quando ele vos disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então elas se lembraram das suas palavras, seu entendimento se clareou, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 apóstolos e a todos os mais que com eles estavam reunidos. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais mulheres que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Testemunho de mulheres. Coração de mulher tem pressas e compromissos que o coração masculino costuma adiar. E tem carinhos e cuidados que o coração masculino não consegue neles nem pensar. Quando elas, todavia, lhes disseram as palavras dos seres luminosos que lhes falaram dentro da tumba, tais palavras chegavam aos ouvidos dos homens, dos 11 apóstolos e dos demais homens que com eles estavam, como se fosse um delírio de mulheres, e não acreditaram nelas definitivamente. Pedro, porém, levantando-se no lugar onde todos estavam, disse: deixa eu ver ao sepulcro. E achando-se quando lá chegou, nada mais viu, senão apenas os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que tinha acontecido. Naquele mesmo dia, naquele domingo, à tardinha, 2 deles estavam de caminho para uma cidade chamada Emaús, distante de Jerusalém, cerca de 13 quilômetros. Pedro, porém, ouvindo o que as mulheres diziam sobre o fato de que o corpo de Jesus não estava no sepulcro, sobre o fato de que 2 homens luminosos, resplandecentes, lhes tinham dito que ele vivia. Uma vez que Pedro ouviu aquela palavra, levantando-se, correu imediatamente ao sepulcro. E abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho que ficaram para trás, ocos, foram atravessados. Pedro, quando viu esse fenômeno, voltou para casa maravilhado do que tinha acontecido. Naquele mesmo dia, domingo à tardinha, 2 deles, discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém,
cerca de 13 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, referindo-se à morte de Jesus na sexta-feira, na crucificação. Sim, esse era o tema da conversa deles. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Havia uma impossibilidade de reconhecimento, porque eles nunca tinham visto o corpo transhistórico de Jesus sem as marcas das contingências da existência debaixo do sol, de modo que eles não podiam compreender, era uma familiaridade que eles não discerniam. Então Jesus lhes perguntou: que é isso que vos preocupa? Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida em que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências dos últimos dias? Que alienação é essa? Jesus lhes perguntou, uma santa ironia: Quais são essas ocorrências dos últimos dias? Então eles lhe explicaram, como se ele nada soubesse. E fizeram isso com uma certa dose de inquietação irritada. Ora, o que aconteceu a Jesus, em Nazareno, que era um homem profeta, poderoso em obras, em feitos, em palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais líderes da religião e as nossas autoridades eclesiásticas o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Os romanos executaram, mas eles foram os assassinos, os nossos líderes de religião. Ora, para nós foi um golpe. Nós esperávamos que fosse ele, o Messias, que havia de redimir a Israel, que haveria de transformar todas as coisas e trazer o reino de Deus. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam e, de fato, he's gone. Acabou. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam hoje de manhã, porque foram bem cedo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, de seres de outra dimensão, iluminados, os quais afirmam que Jesus vive. De fato, alguns dos nossos, ele estava pensando em Pedro e numa outra narrativa em João, que correu junto também. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas a Jesus mesmo não viram. Então lhes disse Jesus, olhando-lhes os olhos: ó nécios, tolos, retardados de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo primeiro padecesse e então entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, cada coisa, cada um, tudo que a ele aludia, direto ou indiretamente, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras dos judeus. Quando se aproximavam da aldeia de Emaús,
Jesus fez menção de seguir adiante, como quem fosse para o litoral, para Jope. Mas eles o constrangeram, dizendo: não vai não, fica conosco, já é tarde, o dia já declina, já escureceu, fica com a gente. E Jesus então acedeu e entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu na mesma hora da presença deles. Quando ele partiu o pão, lhes deu, então seus olhos se abriram, o véu da percepção caiu e eles o reconheceram, mas Jesus desapareceu diante dos olhos deles. Então disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 que tinham andado com ele na direção de Emaús contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora então por eles reconhecido apenas no partir do pão.